Amém. Tudo bem, dona Queta? Ontem todo mundo já chegou em casa. Você tá bem, dona Margarida? Tá cansada? Tá com sono, né? Meu Deus, que doce era aquele, hein? Gente, boa noite, graça e paz. A dona Ana, do senhor Fabrício, escreveu um texto no Muito Facebook, legal, contando testemunho, evangelismo. Eu não vou ler, não, é que eu vou pegar a Bíblia do aplicativo hoje. E, sinceramente, aquilo ali foi para mim, uma motivação para caminhar, um combustível. Porque às vezes a gente faz, e quando a palavra diz que o testemunho edifica, ele edifica mesmo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. Tio, o tema da ministração é Ano Novo, Atitudes Novas. Por quê? O Senhor tinha me entregue um texto durante a semana. Eu até estranhei, porque ele me deu bem antes. E aí eu coloquei a palavra no papel e tal. Beleza, estava eu tranquila hoje com relação à palavra, estudando um monte de outras coisas, fazendo devocional. E o Senhor falou assim, aquela palavra não é para hoje. Eu falei, tá me tirando, né? Pô, a gente ficou 3 horas nela. Salmo capítulo 1. Salmo 1. E aí ele falou assim, o ano começa e as pessoas têm uma esperança de que tudo vai mudar magicamente. E não é bem assim que funciona. Acharam? Então, precisa explicar como funciona. Acharam? Todo mundo achou? Vou ler no aplicativo hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e do que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, e elas dão frutas no tempo certo. As suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados, ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são desgraça e morte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em obediência à tua direção, nós estamos aqui. Que o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor tenha liberdade em agir no nosso meio. Eu sei, Senhor, que muitas coisas que a gente ensina no culto, nos estudos, eles ouvem repetitivamente, eles falam, mas de novo, isso eu já sei. Eu peço que o Senhor venha com o teu poder, com a tua autoridade, falando no coração nosso, abrindo o nosso entendimento, para que haja, Senhor, uma verdadeira transformação no nosso interior, Pai, em nome de Jesus. Nós consagramos esse período a Ti, que o Senhor possa trazer as vidas debaixo da Tua paz, da Tua segurança, que essa palavra venha produzir frutos, Senhor, em nome de Jesus. E que em tudo que o Senhor realizar aqui, nós já Te entregamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós amarramos todo valente, toda a divagação da mente, toda a sonolência, toda a dispersão. Repreendemos na autoridade do Teu nome e lançamos no abismo, em nome de Jesus. Amém? Então, o salmista, ele começa dizendo que felizes são
aqueles que não andam no conselho de quem pratica maldade, de quem é mau, que não seguem os exemplos daqueles que não praticam essa palavra. E em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus fala que quem ouve as palavras dele e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem a situação ruim e ela não desmorona. Ela permanece firme, ela permanece inabalável, porque ela está fundamentada na rocha. E essa rocha é Cristo, e o próprio Cristo é a palavra, o próprio Cristo é o verbo. Muitas vezes nós queremos que o Senhor entre magicamente dentro das nossas escolhas erradas e transforme tudo do nosso jeito, em nosso favor, e isso não vai acontecer. Deus, ele pode pegar uma situação que foi permissão e por misericórdia, de acordo com um comportamento de arrependimento, de busca no Senhor, de entrega no Senhor, de realmente desejar servi-lo em espírito e em verdade e transformar. Agora, como que ele vai entrar numa situação e reverter uma situação de escolha onde a pessoa quer permanecer do mesmo jeito? Cada atitude que você tem, cada palavra que nós temos é uma semente lançada na terra. É uma forma, é uma maneira de edificar. O que você tem edificado? Olha para a sua colheita de 2022 e verifica como ela foi. Verifica como poderia ser melhor se você tivesse prestado mais atenção, assim como eu, nas direções que Deus nos deu durante o ano. Eu preciso entender que a nossa esperança, ela está em Cristo, ela é Cristo. A nossa esperança é Jesus. E ela não vai falhar. Ela nunca falhou. Mas nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que ele nos ensinou. A palavra do Senhor diz o quê? Conhecereis o quê? E ela faz o quê? Ela liberta. Ela traz a transformação. O problema é que muitas vezes a verdade vem de um jeito que não nos agrada. A verdade vem de um jeito que nos confronta, que nos expõe. E a gente quer receber de Deus aquilo que é só a aprovação. Um pai, ele passa a mão na cabeça, um pai acolhe um filho, um pai coloca o filho no colo, um pai ensina um filho, um pai corrige o filho. E quando se trata daquilo que é a correção do Senhor, a gente ignora. A gente não entende como Deus de amor ensinando e nos conduzindo dentro de um caminho que no final vai ser bom, perfeito e agradável. A gente não consegue entender que nesse tempo que Ele está nos ensinando, cabe a nós obedecer. Não adianta eu vir aqui, receber uma palavra, pregar uma palavra de misericórdia, de compaixão, de perdão e não praticá-la. Isso se chama hipocrisia. E esse ano nós vamos falar de temor, aliança, fidelidade e hipocrisia. Porque Deus não nos chamou para caminhar como aqueles que conhecem e não praticam. Ao que muito é dado, muito é requerido. Todo recurso que Deus coloca nas suas mãos, você vai prestar conta. Tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, você vai prestar conta diante do Senhor. O teu maior chamado é dentro da sua casa. E aonde eu vejo a maior negligência? Dentro das casas.
Dentro das casas é que se dá o cuidado, dentro das casas é que se dá a prática do evangelho. No seu trabalho, a sua postura, de acordo com a palavra de Deus que nos ensina, é que glorifica o nome de Deus. É assim que você dá testemunho da parte do Senhor. Quando você pratica, e isso te diferencia da prática dos outros. Quantos já ouviram? O patrão que se lasque. Ele é rico. Quem já ouviu isso? Tá certo isso? A Bíblia diz que é para a gente trabalhar como quem trabalha para o... E muitas vezes eu vejo isso dentro da obra de Deus. Não é uma responsabilidade minha. O presbítero é que se vire. Não é uma responsabilidade minha, os pastores é que se virem. Não é uma responsabilidade minha, os diáconos é que se virem. E as coisas não são desse jeito. A responsabilidade é nossa, sim. É nossa. Todos nós juntos. Nós precisamos entender que a prática dessa palavra vai nos trazer um fruto. Um fruto de justiça. O fruto do Espírito. O fruto da longanimidade, que está lá no Espírito. O fruto de paz. Ainda que o outro não tenha paz com você, o príncipe da paz que habita dentro de você é quem te justifica diante dos homens. Mas o problema é que a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito. E quando a gente faz do nosso jeito, a gente não está praticando o jeito dele. E aí a gente está construindo num alicerce fragilizado. E nesse alicerce fragilizado, não adianta você querer que tenha estrutura, porque não vai ter. Se você não começar a fundamentar toda a sua vida dentro daquilo que são os ensinamentos de Cristo, quando vier o dia mau, a casa cai. Eu quero um casamento, mas o casamento começa todo torto, no meio tá torto, Deus ensina o certo e permanece torto. No final vai dar torto. Não vai ter. Se pelo menos no meio a pessoa reconhecesse, se pelo menos no meio a pessoa confessasse diante do Senhor os seus pecados, não é o pecado do marido ou da esposa, é os seus. Se pelo menos no meio tivesse um verdadeiro arrependimento, uma construção da prática dessa palavra, aí o fruto seria diferente. Mas isso se dá a longo prazo, não é que você pratica hoje e colhe amanhã. Tem gente que passou a vida inteira com problema de 10, 20 anos no casamento. Chega aqui, a gente ora. E é um problema de comportamento, de transformação que Deus vai ensinar dia após dia. Então, não vai ser de hoje para amanhã que as coisas mudaram. Eu desci nas águas do batismo. Eu aceitei Jesus. Eu estou caminhando com Cristo, eu estou praticando essa palavra. Eu entendo. O meu cônjuge não entendeu, o meu filho não entendeu. A gente mora na mesma casa. Aquele que tem mais maturidade, haja conforme ela. Aí o amor, a compaixão e a longanimidade foi para as cucuia. Isso eu estou falando para quem entra por aquelas portas hoje. Agora, quanto aos constituídos, se você não está fazendo, meu amigo ou minha amiga, como que vai ser? Aos constituídos, se você não está fazendo, tem alguma coisa errada, porque lá fala que a gente tem que cuidar bem da nossa casa. Se você não está fazendo, tem alguma coisa muito errada. Porque você está exercendo um cargo. Você não entendeu. Mas ainda dá tempo de consertar. É só entender hoje e começar a partir de hoje. Vai nos detalhes que vai dar certo. Agora, eu toco na obra de Deus. E aí é o geral. Aqueles que foram separados também para trabalhar. Eu toco na obra de Deus. O meu coração, ele
é grato a Deus por tudo que fez. Mas eu não consigo ter o amor ao próximo lá fora. Eu não quero um Deus que tenha misericórdia com o próximo quando ele erra. Eu quero um Deus que haja de acordo com a minha vingança. Porque não é nem justiça. E você está tocando na obra de um Deus de amor que justifica, que perdoa, que liberta e que transforma. Qual o fundamento da sua casa? Olha, tem que usar o microfone. Como se Deus fosse desequilibrado ao exercer a sua ira. Durante muitos anos eu sempre ouvi isso como se Deus pesa a mão, Deus pesa a mão. Deus, ele exerce a sua ira. Existe ira na Bíblia, pastor? Sim. Existe ira até os dias de hoje? Sim, Deus não mudou. Mas Deus não é desequilibrado em exercer a sua ira, porque ele faz a sua justiça, certo? Então ele não é um Deus equilibrado. Vou arrebentar com tudo. Ele não age por impulso. Exatamente. Ele não é desequilibrado. Então, Deus, ao exercer a sua ira, e tem muita, não é pouca gente, viu? Estou falando isso porque eu conheço. Não é tem muita gente que tem problema com isso, ao falar. E aí, eles, tem os dois contextos, né? Tem gente que usa da ira de Deus para querer, tipo, manipular Deus. Já que sou ira, então pesa a mão na vida de fulano, porque fulano não merece salvação. E aí você merecia, né? Então, tá. Beleza, 2 pesos e 2 medidas. E tem o outro lado, que é as pessoas que têm um problema ao dizer que Deus exerce, que Deus se ira, que Deus exerce justiça. Ele é amor, mas é justiça. Na mesma profundidade que ele é amor, é a mesma profundidade que ele é justo. A cruz é um grande exemplo disso. A cruz é uma expressão de amor, sim ou não? Sim ou não? Mas é uma expressão de justiça também. Mas a questão é, aonde está fundamentada a sua vida, a sua casa? Essa é a questão. Aonde está fundamentado? Porque se a pessoa se entregou para Cristo, se a pessoa desceu nas águas do batismo, a pessoa resolveu ter uma transformação, significa que ela entendeu esse evangelho, ou não? Sim ou não? E por que não está praticando esse evangelho? O que está acontecendo? Porque a palavra, você vai se tornar um discípulo a partir do momento que você não vai agir por esse impulso, ou de acordo com a sua justiça, ou de acordo com os princípios que você veio do mundo, e você vai agir de acordo com essa palavra. Tem gente que tem uma ética profissional. Na profissão eu ajo assim. Que não está dentro da ética da palavra. Tem que estar na palavra. O seu crivo é a palavra para tudo. O seu prumo é a palavra para tudo. Se está em desacordo, então você vai fundamentar isso na areia e uma hora vai dar ruim. A verdade que liberta é Cristo. A verdade que liberta é a palavra. A verdade que limpa é a palavra. E o pastor trouxe que esse ano é ano de libertação. E essa libertação, ela vem junto com santificação e revestimento de autoridade. Ou só eu estava no culto de ontem? Não é isso? Estou resumindo do resumão. E faz parte da palavra que Deus nos trouxe hoje. E a palavra que liberta, abre lá em Hebreus. Capítulo 4, versículo 12.
Hebreus 4:12. Acharam? Alana, ajuda a Ana. Ana, achou? Presbítero, ajuda o Wagner. Glória a Deus! Oh, isso me animou. Se batizou ontem, né? Não é? Muito bom. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, quando você está num culto e a pessoa começa a dar um exemplo que se encaixa na sua vida, o que está fazendo ali a palavra? Está discernindo. Quando você pega essa Bíblia e você começa a ler essa Bíblia e Deus começa a falar com você a respeito de algumas situações, abre lá em Provérbios, está falando de fofoca, abre lá em Provérbios, ou em outro texto está falando de temor, abre lá, está falando de obra da carne, seja ela qual for, você está vendo que aquilo está mexendo dentro de você. Ele está mexendo, ele está separando, ele está mostrando ali que é a obra da carne dentro de você para que você tenha libertação. Então, quando você chega diante de Deus, você chega diante de Deus com a sua verdade. Mas quando Ele chega em você, Ele chega com a verdade dEle. E aí eu te pergunto, qual que é melhor, a sua ou a dele? Porque a nossa só tem um lado. O que nós vivemos ontem, as nossas marcas, não é? As nossas experiências, os nossos porquês, as nossas razões, a nossa alma gritando. E a verdade, muitas vezes, é que eu fui injustiçado, é que eu fui ferido, é que é isso mesmo que a pessoa merece. Ou não merece. Ou sei lá o quê. E Deus chega com a verdade dele, que é a graça. Mas eu também morri por ele. Mas olha o contexto que ele viveu naquele dia. Mas olha a situação ali, como você falou, e que você poderia ter conduzido diferente. Olha todo o contexto ao redor. E ele vai abrindo o seu entendimento que teria uma outra forma de reagir, de falar. Quando você olha para essa palavra, você encontra várias formas. Você quer ver? A palavra branda acalma o... Acalma o quê? O furor. A palavra branda acalma o furor. Mas o que você faz no momento de ira? A pessoa vem com ira, você vai com mais ira ainda. Cadê a palavra branda? Cadê? Foi para as cucuia. Cadê a longanimidade? Pro beleléu. Domínio próprio. Puf. Existe? O que é isso? É de comer? Entende? Se deixou de praticar nessas horas, é que o Espírito Santo tem que ter acesso para te lembrar do que você se alimentou. A palavra branda acalma o furor. Tá bom, Senhor. Qual é a palavra branda? Porque a minha vontade não é a palavra branda. Vamos fazer o seguinte? Se eu falar a palavra branda, ela não vai sair branda. Fala através de mim, Espírito Santo. Vem uma paz, uma calmaria, que você olhe e fala com uma doçura que nem você existe essa doçura. Quantas vezes hoje mesmo eu ouvi isso. Porque a pastora tem uma paciência. Eu falo, aonde, Jesus? Ela é sua, porque a minha não tem. Nossa, pastora, que paciência para me ensinar. Como? Se ontem eu dei uns tapas no meu filho porque respondeu mal o tio dele. E o tio dele nem se ofendeu. Eu me ofendi por ele.
Então quer dizer que eles falam e você ouve, menino, fica quieto. Aonde? Entende o que eu estou falando? Chega lá no seu trabalho, quando você tem essa palavra branda, você praticou, você edificou na rocha, você agradou a Deus, você começou a ter uma atitude que vai produzir uma transformação. Mas essa atitude, você só vai conseguir ter essa atitude através do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa humanidade, ela grita mesmo. E aí, para você ter essa atitude através do Espírito Santo de Deus, você tem que deixar o Espírito Santo de Deus falar com você, te conduzir. E você tem que obedecer. O problema é que muitas vezes ele fala, quer te conduzir e você fala, peraí que agora eu vou resolver do meu jeito. Epa! Não vai rolar. E ele vai respeitar porque ele é sensível. Aí depois que deu toda aquela caquinha, você vai voltar e falar assim, me perdoa. Se a pessoa for cristã, ela perdoa. Senão é a Terceira Guerra Mundial. Você vai demorar anos para reconquistar. Esse processo é de aplicação. Agora, se você não lê essa palavra, como é que você vai aplicar? Se quando ele vem confrontando e mostrando, ó essa lascívia, ó essa malícia, olha sei lá o quê. Você fala, eu nunca, imagina. Olha esse orgulho, olha essa soberba, olha essa arrogância. Olha o jeito com que você está conduzindo. Eu posso ficar maravilhada por aquilo que o Espírito Santo faz. Impactada, de boca aberta. Mas a glória dele, ela nunca vai ser minha. Olha só, pastor, como Deus nos usa. Que bênção, né? O que você identifica quando você vê alguém falando assim? O que você identifica? Ninguém identifica nada? O que você identifica, José? Eu vou pegar você que você é novo, né? Ah! Tem mais coisa? Que mais? Alana? Orgulho. Eu posso chegar e falar assim, amor, o Espírito Santo me mostrou uma situação assim, assim, assim. Ou eu posso chegar e falar assim, ai, amor, o Espírito Santo me mostrou uma situação assim, assim, assim. O que você identifica? Na primeira e na segunda frase. Na primeira. O que você identifica na primeira, Carol? Nada. Na primeira frase. Vou fazer de novo, presta atenção. Meu marido, pastor da igreja. Amor, o Espírito Santo me mostrou uma situação assim, assim, assim. Essa é a primeira. É o quê? Zelo. A segunda. Ai, amor, você não sabe. O Espírito Santo me mostrou uma situação assim, assim, assim. E a segunda? É fofoca. Tá vendo como não é difícil ter discernimento? Nós falamos ontem, não falando sobre a palavra, sobre uma coisa chamada santidade. Quem assistiu? Quem assistiu? Levanta a mão. Só quem faz, assim, nem o Gabriel. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu vou dar um desconto porque o dia foi cheio, tá? Só. Eu, hein? Como diz a Ana, bicho. Nós falamos sobre santidade. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Não foi isso que a Alana falou? Falou. Todo mundo sabe. Saber, a gente sabe. Discernir, a gente discerne. O problema é que a gente vai com a cabeça na jaca, porque o pé é pouco. Se você discerniu, se aparta disso. Na boa.
Se alguém me vem fazer uma denúncia, eu vou ouvir. Se alguém me traz uma fofoca, eu falo, obrigada pelo zelo da denúncia, mas isso é fofoca. Porque é minha responsabilidade, quanto pastora, alertar a pessoa que ela está envolvida com uma ação espiritual que destrói a vida dela e de quem está ao redor e que já destruiu muitas igrejas por aí. E destrói empresas. Quando tem empresas, destrói famílias. Então, cabe a quem tem maturidade e a quem identifica trazer essa denúncia. E isso não é julgar, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de uma igreja que há 3 anos recebe uma palavra que é sólida para ser aplicada e vivida, e que nós, como um todo, já era para estar num patamar completamente diferente se prestasse atenção nesses pequenos detalhes. Ou nós vamos construir e edificar nossa vida na rocha, ou vai ser mais uma religião. E eu vou embora porque eu não quero viver religião, não. Ué, se eu viver uma religião, Deus vai falar para mim assim: apartai para vocês, hipócritas, o lago de fogo e enxofre, porque eu conheço e não pratico. É isso que ele vai falar. Mas se eu pratico, se eu me esforço, e quando porventura, por algum vacilo, por alguma distração, por algum momento de roubo, eu caí, eu vacilei, eu pratiquei errado, eu sou confrontada pela palavra, eu peço perdão, o Espírito Santo me confronta, eu peço perdão, me arrependo e não faço mais, eu procuro prestar atenção para nunca mais repetir o mesmo erro. Aí eu vivo uma coisa chamada perdão, redenção, libertação, arrependimento. E começo a fundamentar diferente. Então nós precisamos entender que o Evangelho é muito mais do que a festa que a gente faz em todo culto, porque é muito bom. O Evangelho, ele é muito maior do que as bênçãos materiais que a gente recebe, do que a alegria que a gente tem quando o irmão conquista alguma coisa. O Evangelho é se arrepender genuinamente e, através daquilo que o Senhor fez na sua vida, na minha vida, receber o poder, a autoridade, a redenção do Senhor para trazer libertação aos outros em nome de Jesus. Quando vem o dia mau, você sabe o Deus a quem você serve, porque você já foi curado através dessa palavra, e você sabe que Ele não te abandona, porque Deus não abandona ninguém. Quem abandona somos nós, com as nossas atitudes. Ele permanece no mesmo lugar, todos os dias, até a consumação do século. Deus não vai mudar. Porque você fez isso, você fez aquilo, Deus vai mudar com você. Não, Ele vai se entristecer pela consequência que você vai colher. Mas Ele continua te amando e te dando a oportunidade de edificar a tua casa na rocha e fazer o que é certo todos os dias. Quem já passou por uma exortação minha e na sequência eu continuei como se eu não tivesse exortado nada? Levanta a mão. Qual foi a reação que você teve, Ana? Vou perguntar para a Ana. A Ana e a Lana são sensíveis. Você chorou. Mas quando eu agi como se não tivesse nada, o que você... É o quê? Normal. E você, Alana? Normal também? Porque tem gente que quando passa por isso fala, como ela pode falar tudo isso para mim e depois me tratar como se não tivesse feito nada? Porque eu tratei para te corrigir, eu continuo te amando do mesmo jeito. Eu brigo com os meus filhos, eu repreendo os meus filhos. E eu continuo abraçando e beijando do mesmo jeito. Com quem que você aprendeu isso? Com Deus. Ele vinha, dava bordoada, eu ficava moada, às vezes 1, 2 semanas. E ele falava, por que você está assim?
Porque eu fiz. Já foi. Eu já entendi, você já entendeu, tá tudo bem. Eu já te perdoei. Você já entendeu, você já confessou. Agora vamos, não faz mais. Sabe qual é o maior erro de quem sai da presença de Deus? Sabe qual é a maior dificuldade de voltar? É porque pensa que o pai não vai estar ali para aceitá-lo de volta. Ele vai estar ali, sim. E ele pensa que vai ser tratado segundo os erros dele, assim como o filho pródigo. Ah, não, mas se eu voltar lá, pelo menos eu vou ser servo do meu pai. Não, você vai ser filho. A herança é outra coisa, mas você vai ser filho. A herança é outra coisa, mas você vai ser filho. Mas como a herança também é dele, e ele faz conforme ele quer, eu acredito que no final ainda o filho ainda ganha herança. Porque Deus é bom. A despeito de todas as coisas, Deus é bom. Deus permanece sendo bom. E Ele não vai mudar por isso. Não vai. Agora, a nossa condição é caminhar com Deus de amor, com aquele que é bom, praticando essa palavra todos os dias. Vivendo essa libertação todos os dias. Esses dias eu ouvi uma coisa muito legal. Quando Moisés tocou na sarça, no chão, tirou a sandália do pé e tocou no chão, que era só, era santo, aquela santidade fez parte das entranhas. Eu falei, das entranhas? Das tripas? É porque é mais profundo que o coração. Eu falei, tá bom, né? Eu entendi, é tipo de dentro para fora. Aí, de novo eu vi esse negócio. E Deus está com um negócio de temor comigo. Aí eu falo assim, Senhor, eu quero tocar nessa santidade aí para viver essas entranhas dentro da santidade das entranhas da santidade. Eu quero viver isso. Vai ver que eu não toquei ainda direito. Eu tenho que aprender a tocar direito, porque eu quero viver esse negócio. Deve ser muito louco. Se a palavra de Deus que você ouve e que você lê não produz isso, volta até ela produzir em nome de Jesus. Ah, não produz, eu vou desistir. Não desiste, continua até ela produzir em nome de Jesus. Continua até viver a transformação em nome de Jesus. Continua até você acertar em nome de Jesus. Ah, mas eu fui e errei. Vai de novo para acertar. Porque Deus nos dá a oportunidade diante da situação para acertar novamente. Não se canse de fazer o bem. Eu já saí tudo do esboço, Jesus, mas a gente vai embora. A nós compete a praticar o que Ele nos ensinou e nos manter na liberdade que Ele nos colocou. João 15, do 1 ao 7, diz que sem Ele, sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Que Ele é a videira e que nós somos um com Ele. Amém? Então, se você tem dificuldade na prática, seja um com o Senhor em nome de Jesus. E se você permanecer nele e Ele em você, tudo o que você pedir, Ele vai atender. Porque aí você não pede mais de acordo com a força da sua ira. Eu amei essa expressão quando a pessoa usou. De acordo com a força da sua ira, de acordo com a força da sua razão, de acordo com o desejo do seu coração corrupto. Você vai começar a pedir de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Você vai olhar para aquele que te ofende e você vai falar, Senhor, liberta ele. Tem misericórdia. Porque se eu chegar na Ana Lívia e der um tapa, o que vocês dois fazem em mim? Me soca. Me espanca e me bota na cadeia. Eu faria isso. Eu acho que o tio não faria diferente. Que isso, tio? Coitada da Ana Lívia. Eu, hein? Bicho, como diz a Ana. Não. Não. Imagina alguém tocar num filho de Deus. Não, Deus, tem misericórdia, tem compaixão. Como é que Jesus fez? Pai, perdoa. Por quê? Aí fica tão lindo, né? Quando Jesus fala isso. Ah, mas ele era Jesus. Para de ser doido e ficar dando desculpa.
Ele veio como Cristo para você aprender. Se ele fez isso, é para você fazer também. Você só não precisa morrer. Igual ele morreu. Transfere tudo para Jesus, né? É, a responsabilidade toda. Não, mas ele era Jesus, então... Jejuar, não, mas ele era Jesus no deserto, ele é o Filho de Deus, né? Não, perdoar, não, mas isso aí é coisa para Jesus, é tudo para Jesus, eu não fico com nada, né? É tudo para Jesus. Só fica com a parte boa. Só fico com a parte boa, entre aspas, né? Porque tudo no evangelho é bom, mas... Fica só com a parte da colheita. A parte daquilo que alegra o nosso coração, né? Benção, opa... Né? Só com a parte da bênção. Casa, né? Já pensou? Casa duplex pro Gabriel e Gabriela, duplex, triplex. Não vamos falar triplex não, porque... Não, não pode, agora não pode mais. Pode dar bloqueio aí, não posso citar essas coisas. Um duplex, uma casa duplex com sala grandona, né? Sala grandona, sala de estar... O mundo de Gabriel lá, para você... Não, o mundo da Gabriela, só. Se você der um mundo pro Gabriel, ele se tranca no quarto e esquece que ele é casado. Né? Ele vive Faça lá. Faça isso não. Se você colocar um frigobar, um videogame e um sofá para ele dormir, a Gabriela, coitada, a gente não tem Gabrielzinho. Não tem Gabrielzinho. A gente não tem Gabrielzinho e Gabrielinha. Do sala, cozinha, do jeito que você sonhou, né? 6 quartos, né? Pensei a mesma coisa, que casa grande para limpar, né? Enfim. Mas nem eu que tenho 4 filhos, quero 4 quartos em casa. Aí, você quer quantidade de quartos você quiser, vai. 2, porque o Fábio tá indo embora. Fábio tá casando. Não, 2, um meu e do seu pai e o outro seu com as suas irmãs. Mas precisa pedir perdão. Precisa ir lá falar com fulano. Precisa quebrantar o coração e dobrar o joelho. Então, Flavinho, você vai ser agora o chefe e vai ser o sócio lá do negócio e não tô chamando só para você ser chefe, mas você vai ser meu sócio. 50% do negócio é seu e só que você vai ter que voltar lá e lá na casa daquela pessoa lá e presencialmente, olho no olho, você vai ter que pedir perdão para ela e vai ter que se reconciliar e quebrar climão total. Fechou? Fechou? Fechou o quê? A empresa ou você vai? Agora eu fiquei na dúvida. Tá entendendo? Porque o evangelho, ele as coisas não estão separadas, né? É tudo junto. Uma coisa tá ligada à outra. Sim, é tudo junto, né? E recebeu, e Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Uma coisa, não vai aceitar a oferta e rejeitar a pessoa. Ou rejeitar a oferta e aceitar a pessoa. Não, se ele nos aceita, por que ele rejeitou a Caim? Porque as obras deles não eram boas. Então, tudo está ligado. Tudo está ligado. Né? Tudo está ligado no Evangelho. Uma atitude, ela faz parte de todo um contexto. Eu falei e volto a repetir. Nós estamos num tempo decisivo como nação, como igreja de Jesus espalhada pelos 4 cantos da terra. E nós estamos nesse canto da terra de cá. Então, são tempos decisivos e que essas coisas não vão mais... Essas coisas miudinhas não pode fazer mais parte da nossa vida. Né? Você deixar a sua vida empatar por causa de uma liberação, de uma falta de perdão que você não libera nem que a vaca tussa em mandarim. Às vezes nem é isso, porque às vezes a questão não é a vida ficar retida porque não libera perdão. A questão é liberar... Não é a vida ficar retida, é porque assim... Liberar o perdão porque a minha vida fica retida. Eu não vejo desta forma. Fica assim... Mas enfim. Não é vida retida, tô falando de bens materiais. Sabe, o
Espírito Santo quer se mover na pessoa, mas... E não tem só a ver com perdão, tem a ver com tudo, né? Tem a ver com tudo. Uma coisa está ligada à outra. Quando você deixa de praticar uma coisa, há consequência. Muito. Né? Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. E aí é onde entra no que você está falando. Eu estou fazendo, mas eu estou fazendo com uma motivação humana, egoísta, carnal. Eu não estou fazendo de verdade. Não tem sinceridade. Eu estou fazendo com a motivação errada, com o sentimento errado, com o objetivo errado. E Deus está vendo o que está no interior. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu fui confrontado, eu entendi. Eu entendi o que é esse evangelho. Eu entendi que Deus também foi misericordioso comigo. Então eu vou agir de acordo com aquilo que eu aprendi com Ele. Ele é meu exemplo. Bom, já terminei o versículo 9, né? E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o... Porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Então, eu estou fazendo o bem para uma pessoa. Eu não vou parar de fazer o bem. Não é o mal que está dentro dela que tem que mudar a minha atitude. A minha atitude ela só pode ser transformada pela palavra. Agora vem, faz o mal, vou fazer o mal pior ainda para mostrar. Não, não é assim. Colossenses 3:25 diz assim: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Isaías capítulo 3, versículo 10. Diga ao justo que bem lhes, porque vai comer do fruto das suas. Diga ao justo que bem lhes irá, porque vai comer do fruto das suas ações, daquilo que faz, daquilo que pratica. Porque Deus, Ele não vai mudar essa colheita, Ele é justo. Se você plantar tomate, tu vai colher tomate. Então, a gente volta lá para o início da ministração. Esse ano vai dar tudo certo. Meu querido, se você dormir até meio-dia e não for procurar emprego, não vai dar certo. Ai, mas esse ano, se você não levantar para trabalhar... Não, mas esse ano eu vou começar minha... Primeiro dia do ano, ó. Fiz toda a minha leitura, os 20 estudos, não sei o quê, Eu estou botando uma perspectiva de fé em cima do que eu estou falando. E limpei minha casa e está tudo em ordem. Legal, mas hoje é feriado, eu quero ver amanhã. E depois? Eu quero ver daqui 6 meses. Se você conseguir manter isso, aí sim. Ah, mas agora eu falhei um dia. Poxa vida, falhei um dia e estragou tudo. Não, levanta e continua fazendo. Levanta e continua andando. Porque a palavra diz em Provérbios que para nós haverá bom futuro. O nosso futuro é Cristo. A igreja, ela vai passar por perseguição. Muitos vão nos odiar por causa do nome dele. Vai acontecer um monte de situação. Se a igreja estiver fundamentada aqui, ela permanece em Cristo. Ai, nós somos perseguidos por nome do Senhor. Ai, que alegria. Assim eram os apóstolos. Não, de cabeça para cima não. Vira, inverte a cruz. Você vai falar o quê? É louco, é fanático. Não, entendeu a essência do evangelho. E tem que estar muito cheio do Espírito Santo para falar isso. Amém? Tem esperança? Tem. Tem bom futuro? Tem. Deus tem coisas maravilhosas e grandiosas para cada um de nós? Sim. Mas nós temos para cada uma dessas coisas grandiosas e maravilhosas que praticar cada uma dessas palavras. Porque senão, vocês vão viver como aqueles que adoram um bezerro de ouro. E eu falo vocês porque aí eu me excluo. Porque nós, seres humanos, somos fáceis para implantar uma idolatriazinha. É uma pessoa,
É uma luta. Até nas coisas ruins a gente quer ir lá. A minha dor, a minha luta, né? Imagina quando é bom, então. O meu isso, o meu aquilo, vai, bezerro de ouro. Nem a igreja a gente pode falar, na minha igreja, pela misericórdia de Deus, a gente está reunido aqui. Nós somos essa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. E muitos daqui vão sair um dia. Antes dos 10 anos, não, mas um dia. Depois dos 10 anos, aí eu já não sei não. Prazo, 5, 10, 25. Depois dos 10 anos, tem muita coisa para semear. Isso se Jesus não abreviar os tempos e voltar antes. Hoje é o primeiro dia do ano que você pode viver a transformação. Que você pode começar a semear o que você vai colher lá no final do ano e vai falar: para a honra e glória do Senhor, lavrei a terra e consegui. Veio o vento e eu permaneci. Amém? Você ora? A minha também. Você quer orar? A gente está hoje numa poupação de voz que a gente mal falou bom dia. É sério. Está doendo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ontem nós consagramos o nosso ano ao Senhor. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso na presença de Deus, de comunhão. E eu gostaria que hoje, com o entendimento daquilo que é a prática da palavra, com aquilo que o Espírito Santo te trouxe à memória, porque eu acredito que ele te trouxe um monte de coisa à memória. Com aquilo que o Espírito Santo ministrou no teu coração durante a palavra, mostrando situações que você viveu lá fora, ou que você viveu aqui dentro, que você possa conversar com ele. Se é alguma situação de pedir perdão, que você possa pedir. Se você precisa que ele te ensine a passar por determinada situação, até esse domínio próprio, que você fale com ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu não quero ouvir você é hipócrita e vai para o lago de enxofre. Eu não quero ouvir você profetizar. Senhor, profetizei, fiz e aconteci, eu não vos conheço. Eu não quero viver isso. Eu quero viver aquela palavra que diz assim: entra no gozo do teu Senhor. Essa é a palavra que eu quero viver. Então, Espírito Santo, me ajuda a praticar a tua palavra, me ensina a praticar a tua palavra. Transforma, Senhor, o meu jeito de falar, porque o meu falar é pesado. Eu sei, Senhor, o quanto pesa. E eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor coloque guarda na minha boca. Espírito Santo de Deus, eu preciso que muitas vezes o Senhor mude o meu jeito de pensar, alinhando os meus pensamentos com aquilo que é bom, louvável, aquilo que te agrada. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha transformar o meu coração. Senhor, porque eu sou uma pessoa que eu olho e falo: ai meu Deus, que vontade de bater, de abrir a cabeça para entender, e o Senhor fala: não. Ai, Senhor, posso abrir mão? E o Senhor fala: não. Então muda o meu sentimento, tira essa dureza do meu coração, porque isso é gente de coração duro, Senhor. Eu sou uma pessoa de coração duro. Eu sei o quanto eu sou de coração duro. Transforma, Senhor, o meu interior. Tira meu coração de pedra e me dá um coração de carne. A gente está começando o ano, Senhor, e para nós haverá bom futuro. Para nós haverá riso. Para nós haverá alegria. Mas eu queria tanto, Senhor, tocar na tua santidade como Moisés tocou, como aquela mulher do fluxo de sangue tocou. Eu queria viver isso. Senhor, que experiência é essa? Deixa eu viver isso, Senhor, porque se eu viver isso, eu sei que o Senhor vai transformar mais um pouquinho do meu interior. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que o Senhor me deu uma direção e eu fui teimosa. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu fiquei sem paciência, que eu devia ter olhado não para a condição daquilo que a pessoa já recebeu, eu poderia ter falado diferente e não falei. Espírito Santo, me ajuda, Pai, porque eu não sei fazer. A verdade é que eu não sei viver. Me ensina a viver, me ensina a sentir.
Porque às vezes, Senhor, quando eu sinto, eu vou para o impulso que eu não devia ir, Senhor. E eu devia sentir e filtrar aquilo de acordo com o teu Espírito e reagir conforme aquilo que o Senhor tem para mim. Me ensina, Senhor. Me ensina. Eu estou pedindo para o Senhor me ensinar a ser mulher. Porque muitas vezes, Senhor, eu quero continuar sendo menina. Eu quero continuar pulando, eu quero continuar brincando, eu quero continuar dançando. Não que isso seja errado, Senhor, mas tem momentos que eu preciso ser mulher e ter uma postura diferente. Então me ensina a ser mulher. Me ensina, Senhor, o jeito que eu tenho que me vestir, porque às vezes eu me visto de um jeito que eu penso que tá bom, e aí eu não penso nas consequências. Na hora de abaixar, pegar uma criança, ou brincar, ou fazer alguma coisa, me ensina a me vestir, Senhor. Me ensina a ser esposa, Senhor, do Diego. Eu não sei ser esposa do Diego, não, Senhor, me ensina. O problema não é o Diego, o problema sou eu não sei ser esposa. Me ensina a ser esposa. Me ensina a cuidar da minha casa, Senhor, porque eu não sei cuidar da minha casa. Eu penso que eu sei, eu faço o meu melhor, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu penso que eu sei cozinhar, eu não sei não, Senhor, me ensina. O Senhor tem receita nova para me dar? Me dá as receitas novas. Me ensina a ser mãe do Fábio, Senhor, porque ser mãe do Fábio, Jesus. Me ensina a ser mãe do Fábio, me ensina a ser mãe do Fauner, me ensina a ser mãe da Vitória, da Sara, da Esther, Senhor, de acordo com a necessidade delas. Me ensina, Senhor, deles. Me ensina, Espírito Santo. Me ensina a ser pastora. Não sei ser pastora não, Senhor, me ensina. Como é que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que ministrar? Qual que o Senhor tem hoje? O que o Senhor tem hoje? Qual louvor que o Senhor quer hoje? Me ensina a conduzir a reunião, a dar direção, Senhor. Me ensina a motivar e não desmotivar. Me ensina, Senhor, a caminhar lado a lado, Senhor. Me ensina a ser amiga, porque eu não sei ser amiga, não. Às vezes eu quero que a pessoa entenda do jeito que eu estou vendo, daquilo que eu estou enxergando no meu ponto de vista, e aí, Senhor, tem horas que eu abro mão, na hora que eu não devia abrir. Então me ensina a ser amiga, Senhor. Me ensina a ter temor, Senhor. Eu penso que eu sei ter temor, mas o Senhor está falando de temor comigo há dias, e hoje novamente, é porque eu não aprendi o que é esse temor, o que é esse respeito profundo que eu ainda não tenho no meu interior. Me ensina a cantar, Senhor, mais que cantar, me ensina a te adorar. Me ensina, Senhor, a movimentar, Senhor, o mundo espiritual através do teu poder e da tua autoridade. Me ensina a usar a tua autoridade do jeito que te agrada. Me ensina, Senhor, a me relacionar com tudo isso sem me perder do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Me ensina, Senhor, a me relacionar com a unção, a me relacionar com aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, sem me perder do nosso secreto, sem me perder, Senhor, daquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso ser ensinada, Senhor. Eu preciso ser ensinada. Eu preciso ouvir. Me deixa mais sensível à tua voz. Ah, Senhor, quando eu escutar de todo o coração, eu vou obedecer. Me leva todos os dias aonde eu posso ouvir a tua voz. Eu preciso ir todos os dias para onde eu posso ouvir tua voz, no lugar do secreto, no lugar da adoração. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, me dá discernimento para eu não ser envolvida com qualquer ação espiritual que não seja do Senhor. Me ajuda a ter discernimento, Senhor, para a contaminação não entrar dentro de mim. Me ajuda a ter discernimento, Senhor, para essa contaminação não entrar aqui nesta igreja, Pai. Me ajuda, me ensina, Espírito Santo. Pai, eu tenho como denunciar, mas eu não tenho como fazer com que a pessoa entenda, fazer com que as pessoas entendam aquilo que o Senhor está falando, é só o seu Espírito. Eu tenho como ensinar, Senhor, mas a transformação no interior de cada um, só quem pode fazer é o Senhor, e essa parte é sua, Pai, não é minha. Eu amo cada uma das ovelhas que o Senhor colocou aqui, dos meus irmãos, eu amo cada um deles, Senhor, e eu sei que para cada um o Senhor tem um futuro, o Senhor tem projetado sonhos, o Senhor tem projetado grandes coisas na vida deles. Abre o entendimento, Senhor, tira o medo. O
perfeito amor lança fora todo medo. Tira o medo, Senhor, tira a paralisação, dá discernimento, dá sabedoria. Reveste, Senhor, da tua autoridade e do teu poder. Espírito Santo de Deus, cura, Senhor, o interior, para quando o Senhor entregar aquilo que o Senhor tem para entregar, eles não se percam no orgulho, na vaidade. Em nome de Jesus, assim como eu peço para eles, eu peço para minha vida, para minha casa, para minha família, Senhor. Nós vamos nos assentar à tua mesa, e a tua palavra diz que quem come do pão e bebe do cálice, sem entendimento, sem discernimento, sem discernir, come para a própria condenação. E por isso que há no meio de nós muitos enfermos, muitos doentes, e não poucos que dormem. Sonda, Senhor, o meu coração. Sonda, Senhor, o meu interior, Espírito Santo. Sonda, Pai, o meu interior, o meu coração. Sonda, Senhor, a minha mente. Me lava, Senhor, no teu sangue. Perdoa, Senhor, os meus pecados. A tua palavra diz, e liberada sobre esse ano, que é dia de libertação, é tempo de libertação. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Eu quero viver essa libertação. Senhor, eu desejo viver essa libertação. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Meu marido sumiu. Nem me chamou. Pastora, por que você orou assim hoje? Porque cabe a mim ensinar. E não tem jeito melhor de se ensinar do que não praticando. Amém? Amém. O que recebi do Senhor, o que também vos entreguei, na noite que Jesus foi traído, tendo tomado o pão, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que ceardes, celebrais a minha morte até que eu venha. Nós consagramos estes elementos. Senhor, o sangue é o sangue e o corpo do Senhor. Em nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, porque a vida está no nosso meio. Aquele que é a própria vida. Senhor, como representação do teu corpo traspassado e o sangue derramado, que o poder de ressurreição ele entre no nosso interior, para nos avivar e nos renovar em nome de Jesus. Amém. Amém. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, esse ritmo aí, você tá dançando música de criança, é, Ana? Alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que na cruz por nós ele verteu. Se nesse sangue lavar... Não lembro o resto, gente. Com
roupas que tão alvas são. Esqueceu? Ai, que saudade da pastora Raquel aqui. Pastora Raquel e Cris Saberia. Eu tenho certeza. Sim. A questão é, eu preciso ser limpa todos os dias da minha vida. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ai, pastora, por que você canta o Alvo Mais Que a Neve? Porque é linda. É linda. Foi na cruz, foi na... Hoje eu tô arpórica. Tá arpeira. Arpeira. Eu ia falando arpórica. Vou mandar fazer uma camisa. Essa irmã é arpeira. Por quê? Quem é outro? Quem? Ah, a pastora Raquel. Ela tem a harpa na Bíblia? É mais profundo o mistério ainda. Eu estava impactada com o bispo José, que sabe essa Bíblia de cor. A pastora Raquel tem a harpa na cabeça. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado, eu te agradeço de todo o meu coração. O Senhor sabe o quanto isso mexe comigo. E o quanto o teu sacrifício não caducou para mim. Não é um assunto esquecido. Não é um assunto que já passou batido, não. Obrigado por tão grande amor, tão grande salvação. Nós te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Comemos do pão do Senhor. Aleluia. Amém. Vire-se para Jesus. Vamos fazer diferente hoje? Jesus está na sua frente. Amém? E diga assim para ele: Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é cheiroso, e eu te adoro. Obrigado por tão grande salvação. O Senhor me salvou, o Senhor me criou para a sua glória. Obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu já estaria perdido. Obrigado. Porque tem dias que o bicho pega, que a chapa esquenta, mas o Senhor está sempre comigo. Obrigado por estar comigo todo o tempo, por me ajudar, por me auxiliar, por me capacitar, por estender as mãos, por me corrigir. Obrigado, porque eu sei que o Senhor me ama. E eu te amo, Jesus. Amém? Amém? Eu falo isso para ele quase toda vez. Eu fiz hoje das minhas palavras as suas também.
Porque a gente ceiou ontem, e ceiamos hoje, mas para mim sempre é excepcional. Eu nunca consigo olhar para o sacrifício de Jesus e ver como algo... Eu pareço uma criança quando eu me deparo com situações assim. Porque Jesus mudou minha vida. Na vida do Diego tem antes e depois. E que na sua vida tenha também o antes e depois de Cristo. Porque Ele está construindo uma história de amor com a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Amém? Declara assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Aleluia. Aleluia. Ao Cordeiro de Deus, ao leão da tribo de Judá, nós celebramos a memória de que um dia Ele se entregou naquela cruz, mas Ele está vivo. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio e o trono está ocupado, mas no nosso interior está ocupado também pelo Rei da Glória que está dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Tomamos do cálice do Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala um aleluia bem alto assim. Oh! Já vou rodar aqui. Hã? Hã? Segura aí os dois. Gente, com o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, que você possa começar verdadeiramente esse ano tendo as melhores atitudes que você poderia ter de acordo com a palavra de Deus, buscando o Senhor, direcionados pelo Espírito Santo de Deus em nome de Jesus.